Não sei o que estudar, me sinto perdido. É isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, tentar te ajudar neste caminho, nesta direção que você precisa para os seus estudos de inglês. É claro que essa pode ser uma pergunta um pouco específica, porque depende muito do level que você se encontra, mas a gente vai tentar aí pegar de uma maneira ampla, pelo menos a filosofia que a gente precisa ter ou alguns quesitos que a gente precisa atender para cada fase do nosso estudo. Aí vai ficar fácil para você saber se realmente você está estudando de maneira certa, você está realmente aproveitando o seu tempo com conteúdo que realmente vai ajudar no seu desenvolvimento de inglês ou não. E também, obviamente, ajudar a colocar você no caminho correto. Então deixa o like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e sem mais delongas, without further ado, let's get started. Você com certeza já sentou aí de manhã, de tarde ou de noite, abriu o seu caderno, abriu o app que você usa para estudar inglês ou sentou na frente do seu computador e ficou pensando o seguinte: e aí, o que eu vou estudar agora? Ou então, será que isso que eu estou estudando aqui realmente tá dando resultado? Não tô sentindo resultado, mas né, a gente sabe que o resultado é de longo prazo. Será que o que eu tô fazendo aqui é certo? Será que esse caminho que eu tô percorrendo aqui é o caminho certo? Ou será que eu só tô aqui perdendo o meu tempo? Quem sabe você tá pensando aí, será que eu tenho que estudar aqui a minha gramática? Será que eu tenho que estudar a música? Será que eu tenho que ver uma série? Será que eu tenho que decorar a lista de palavras? Será que eu tenho que fazer tudo isso e um pouco de cada, tudo misturado? Aí você começa a ficar meio louco, você já não sabe o que você tá fazendo mais e você não tem um planejamento. E aí você começa a ficar super ansioso, não vê resultado. É uma bola de neve complicada, eu sei. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Eu acho que todo mundo passa por isso, é inevitável. A gente quer testar várias coisas, eu sei, isso é normal. Mas fica calmo, o problema de fato não é você. Ninguém nunca ensina pra gente, né, como que a gente deve estudar de maneira prática a ganhar vocabulário e melhorar o nosso entendimento. Todo mundo, na verdade, quer entregar uma grande complicação pra você para poder vender um método, para poder vender uma ideia que só aquela pessoa vai solucionar. Isso é normal, é assim que funciona aqui o nosso mundo, não é mesmo? Todo mundo quer resolver um problema e às vezes para resolver esse problema é criado. Só que assim, quando se trata de aprender línguas, não existe muita complexidade cognitiva que você precisa aplicar para aprender línguas. Se você está aí nos seus primórdios, os seus estudos aí no início, perto de um nível intermediário, e você fica assistindo o professor que para te explicar uma frase fica falando da construção gramatical daquela frase, troque de professor, porque esse professor aí só vai fazer você assistir 1.300 aulas e tudo que você vai ganhar é uma fluência em gramática. E o que a gente quer é ficar fluente em inglês, não ficar fluente em gramática. O que eu sempre ensino para todos os meus alunos do Inglês 360 e todos os alunos que já tiveram aula comigo particular ou em escola é uma simplicidade prática no estudo. Eu sei que você quer um monte de frufru e purpurina, um caminho mágico para você chegar lá naquele lugar muito mais rápido que as outras pessoas, mas não tem frufru, não tem purpurina, o caminho é simples. Veja, tudo que você precisa na língua é ganhar mais palavras, entender mais palavras e, consequentemente, conseguir falar mais palavras. E claro que existem estratégias boas e estratégias ruins para você fazer isso. A gente comentou lá no início do vídeo sobre listas de palavras. É eficiente você ganhar mais palavras dentro de listas de palavras? Não, não é eficiente. Não existem muitos fatores que vão fazer o seu cérebro fixar bem uma informação solta como uma lista de palavras. Agora, se você quer estudar 10 palavras e você coloca essas 10 palavras aí com a ajuda de uma inteligência artificial dentro de uma história, é muito mais fácil para o seu cérebro lembrar aquele contexto da história e, consequentemente, as palavras ali dentro. Então, listas de palavras é uma maneira pouco eficiente. Histórias, e dentro dessas histórias, vocabulários específicos que você queira estudar,
é muito mais eficiente de você ganhar vocabulário. E quando eu digo histórias, eu tô falando de pequenos textos, pequenos trechos de séries, pequenos trechos de filmes, estrofes de músicas também funcionam legal. Eu ainda prefiro deixar as músicas meio de lado, que o inglês cantado é um pouco diferente do inglês falado, mas isso também é bastante questão de gosto, né? Isso é uma coisa importante pra gente estudar. Estudar com o que você gosta sempre vai te motivar mais a continuar estudando, né? Convenhamos que é muito mais fácil você fazer alguma coisa que te dá prazer do que alguma coisa que te entedie. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, no miúdo, é o seguinte: você, de iniciante para intermediário, todos os dias, você está lendo pequenos textos, você está assistindo um pouquinho de vídeos no YouTube, algumas séries, e você está ganhando vocabulários dentro deste contexto? Então, até então, você está, assim, no caminho certo. Então, quando você lê um texto e você aprende palavras, você está ganhando vocabulário ali dentro, você está praticando a sua leitura. Se você tiver um áudio daquele texto, então você está praticando também o listening, né? O que é autoexplicativo. Se você estiver estudando o trecho de um filme, esse áudio vai estar ali, né? A não ser que você esteja só com as legendas aí, sim. Mas é interessante que você tenha o áudio daquilo que você está estudando. Então você ganha vocabulário, pratica a sua leitura, pratica o seu listening, e aí dentro desse estudo você pode fazer um shadowing. Shadowing é você tentar imitar, sombrear a pessoa. Como você canta uma música junto com o cantor, você vai tentar fazer isso naquele texto, aquele áudio daquele texto que você está ouvindo, aquela cena daquele filme que você está vendo, você vai tentar imitar a entonação, a pronúncia daquele ator ou da pessoa que está lendo aquele texto. Então você consegue praticar um pouquinho da sua pronúncia, um pouco da sua fala também enquanto você está estudando. Isso é muito bom. Você pode aplicar algumas técnicas, mas para a gente simplificar, você pode pegar esse texto e reescrevê-lo. Então você consegue praticar um pouco da sua escrita também. Ellison, não quero praticar escrita, eu não tenho intenção nenhuma de escrever muito em inglês, o que eu quero mesmo é assistir minha série, meu filme, ouvir minha música. Então não pratica a escrita, deixa a escrita de lado. Entenda que pessoas aprendem inglês por motivos diferentes. Eu, por exemplo, lá atrás só queria assistir minha série. Então tudo que eu queria era entender muito inglês. Pra que eu ia ficar praticando fala, praticando escrita, se o que eu queria realmente era melhorar muito a minha capacidade de entender inglês? Se o seu sonho com o inglês é viajar e conhecer o mundo, conhecer pessoas, então você sim vai precisar de uma boa capacidade de entender o inglês, mas de falar também. Você vai precisar se comunicar. Talvez você não queira de fato aprender escrita. Agora, talvez você vá para uma faculdade nos Estados Unidos. Aí você vai ter que realmente focar nos 4 skills, porque se você vai estudar, você vai precisar de todos eles. Então veja que dependendo do seu objetivo com o inglês, talvez você vá focar um pouquinho mais em alguma parte do inglês ou talvez em alguma outra parte do inglês. Mas de maneira geral, do nível básico ao nível intermediário, não estude gramática, ganhe vocabulário em contexto, pratique bastante o seu listening enquanto você faz isso e também a sua fala fazendo um shadowing. E caso você queira também praticar um pouco de escrita, você pode copiar os textos à mão, copiar à mão, tá? Copiar à mão é a melhor coisa que tem, nada de digitar no computador aí, copiar à mão o seu texto que você estuda para um caderno. Tudo depende também do seu tempo. Ellison, às vezes eu tenho aí só 15, 20 minutos para estudar. Então pega um texto, estuda aquele texto, disseca aquele texto e pronto, vai embora, matou os seus 15 minutos. Então, do nível básico ao intermediário, tudo que você precisa fazer é isso, simples e prático. Todo dia você estuda um texto, pratica com o áudio daquele texto, faz um shadowzinho, de quebra, se você quiser, aí você pode escrever aquele texto também. Em 30 minutos você mata um estudo dele, você pega um texto aí de cerca de 150 palavras e você disseca ele inteiro. O texto com a tradução, né? Não sei se eu falei até agora, para que você possa comparar. Essa frase significa isso aqui em português, etc. Então é isso que você precisa fazer basicamente, simples e direto. Se você fizer isso 3, 4, 5, 6 meses, você vai ganhar uma quantidade gigantesca de vocabulário, melhorar o seu entendimento de uma maneira fenomenal. Inexoravelmente você vai melhorar muito o seu inglês. Ellison, cheguei aí
no meu platô intermediário. E agora, o que eu preciso fazer no nível intermediário, então? No nível intermediário, você vai continuar ganhando vocabulário em contexto, só que você vai ter que dar um grande foco no seu listening. E essa é a parte que as pessoas não entendem muito do nível intermediário e elas se veem em um platô que é muito demorado de sair. E de fato, é uma coisa que vai demorar para sair, ela é mais lenta, porque quando você já está no nível intermediário, diferente de um nível iniciante, você estuda e você não vê grande desenvolvimento. Por quê? Porque lá atrás você não sabia nada. Tudo que você estuda é um grande aprendizado. Só que agora você já sabe muita coisa. Tudo que você estuda, às vezes as 150 palavras, lá no início eram 150 palavras novas. Agora ali dentro daquele texto, talvez você encontre umas 3, 4 palavrinhas novas. Então, de fato, o intermediário, todo mundo vai chegar no platô intermediário. E aí muitas pessoas nesse nível, elas escutam o que eu vou falar, mas elas não interpretam. Elas escutam o que eu vou falar, não talvez da minha boca, mas porque todo mundo realmente fala isso, talvez ninguém te ensine a interpretar isso de fato, que é o quê? Que é realmente você fazer muito listening. Ou seja, vamos quebrar aqui para que fique mais fácil de entender, sair das abstrações. Você vai ter que ter muito contato em inglês. Como que eu recomendo esse contato? Que você tenha o áudio, né? O audiovisual de preferência, filmes, séries, documentários, seja lá o que você goste de assistir, em inglês, obviamente, com a legenda em inglês. Inglês com a legenda em inglês, melhor coisa que você faz neste nível. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter muito contato com isso daí. Então, você com certeza já ouviu isso daí. Só que talvez o que você não conseguiu interpretar é a quantidade deste contato. E é aí que entra aquilo que a gente sempre fala, todo professor de inglês, todo bom professor de inglês, fala que você precisa ter muito contato com o inglês e que precisa ser com coisas que você gosta. Por quê? Vamos interpretar isso daí. Ter muito contato com o inglês, fazer imersões, né? Você precisa entender o seguinte: é muita imersão, é muito contato. Não é assistir um episódio de 20 minutinhos por dia que vai te dar um grande resultado. Eu sinto te informar, eu sei que muitas vezes até eu incentivo que você tenha os seus 20, 30 minutinhos de contato com uma série, com um podcast todos os dias, mas isso não vai te trazer grandes resultados caso você queira sair do platô intermediário de maneira rápida. Para você sair deste platô, você precisa de muitas horas de contato com o inglês. Então você vai precisar continuar fazendo seu estudo ativo, ganhando seu vocabulário em contexto, mas você vai precisar ter horas e horas de listening, horas e horas de assistir a série Friends 3 vezes, assistiu The Office 4 vezes, assistir a sua série preferida 4, 5, 6 vezes inteira em inglês com legenda em inglês. É isso que vai te tirar do platô. Não é assistir 20 minutos por dia. Talvez você até se sinta desconfortável comigo falando isso, mas é a verdade. Só muitas horas de contato com o inglês que realmente vão te tirar deste platô. Não é 15 minutinhos por dia. Sem exagero nenhum, tem séries que eu já assisti mais de 5 vezes. Talvez você não goste de séries e filmes, talvez você goste de documentário, assista documentário. Talvez você curta ouvir um podcast, enfia o fone de ouvido o dia inteiro na sua orelha e fica ouvindo a desgraça do podcast. Infelizmente, são toneladas de listening que vão te tirar deste platô intermediário e não 15 minutinhos por dia. Aí entra aquilo que a gente estava falando alguns momentos antes, que é você ter contato com coisas que você gosta. Se você sente prazer em ver séries, assista séries. Mas aqui o Ellison fala para você, assista séries que é a chave, que é o segredo. Então é séries que vai te tirar, é Friends, é 10 vezes a Friends, é The Office, é isso aí que vai te tirar, é Modern Family. Só que você é um cara que odeia série. Aí você vai ficar fazendo horas e horas por dia de uma coisa que você odeia. É complicado. Por isso que, se você conseguir encontrar, esse é o segredo, encontre algo que você sente prazer em ouvir, em ver em inglês. Seja isso um filme, uma série, um documentário, um podcast. Encontre este negocinho que te dá prazer.
Porque aí sim vai fazer sentido para você passar 2, 3, 4 horas por dia com um fone de ouvido ouvindo inglês. Do contrário, vai ser bem complicado, porque fazer algo que a gente não gosta realmente não dá. Bom, eu sei que a gente não falou de gramática nesse vídeo. A gramática tem a sua importância, mas eu acho que para a pessoa normal que está aprendendo inglês e não quer nenhum nível acima, muito acima da média, gramática não é tão importante. Perceba que se você só quer o inglês para trocar uma ideia, assistir uma série, gramática não vai ser importante para você, não tem por que você estudar ela. Agora, se você vai fazer um estudo nos Estados Unidos, você vai sair daqui para ir lá nos Estados Unidos estudar, ir para uma faculdade, aí a gramática para você, meu amigo, é importante, você vai ter que estudá-la. Então, de novo, depende dos seus objetivos. E a gente também não falou de fala aqui, eu não quero deixar o vídeo muito mais longo. Se vocês quiserem conversar sobre como melhorar a fala, apesar de que eu acho que a gente já tem alguns vídeos aqui no canal, se aqui no canal a gente não tem, com toda certeza, dentro da plataforma Inglês 360, a gente tem bastante vídeos falando sobre fala, inclusive como melhorar a fala a partir de inteligência artificial, como é que a gente pode usar, por exemplo, o ChatGPT para ter umas conversas extremamente boas, independente do seu level. Inclusive, eu tenho um conselho muito bom para você que está aqui assistindo esse vídeo. Se você achou interessante essas dicas de hoje, lá dentro do Inglês 360 a gente tem sim uma metodologia completa, tudo baseado em cima disso, dessa simplicidade que eu tô falando para você aqui, mas obviamente dentro das nossas técnicas, a gente tem um conjunto de técnicas de fixação, de memorização, aplicativo de memorização espaçada, tudo isso dentro de um cronograma personalizado para cada aluno, para que cada aluno consiga estruturar isso dentro do tempo que ele tem disponível para estudar. Tudo isso lá dentro da melhor plataforma de imersão do Brasil, que é a nossa plataforma Inglês 360. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, entender como é que você estuda melhor, lá dentro você vai encontrar mais de 400 aulas com este conteúdo prático que a gente estava conversando aqui hoje. Então, saiba que a nossa plataforma esse mês está com 65% de desconto. Clica aqui no primeiro link da descrição e eu te vejo lá dentro. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo episódio e peace out!